enquanto nós cantávamos, orando e pedindo a Deus que me desse força para que eu possa trazer a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, e pedindo para Deus tirar a febre, tirar aquele sentimento ruim no corpo, aquela indisposição, e poder, através da palavra de Deus, alcançar o coração dos irmãos, e principalmente que nós, à luz da palavra de Deus, possamos ser os servos que Deus almeja de cada um de nós, em dispor as nossas vidas na obra, uma obra tão maravilhosa, uma obra que, com certeza, é o maior bem e o maior tesouro que possa imaginar. Por isso, meus amados, vamos iniciar a mensagem, lembrando, como a irmã Cida já se referiu, é um encerramento de missões estaduais. E quando nós falamos em missões estaduais, o tema Frutifiquemos em São Paulo, não tem como nós não pensarmos no nosso estado. Não tem como, irmãos, nós olharmos para a cidade de São Paulo, mais de 20 milhões de habitantes. Não tem como nós não olharmos para a cidade de Guarulhos, se não me engano é a segunda cidade maior do estado de São Paulo, com mais de 1,5 milhão de habitantes. Não tem como nós não pensarmos na cidade de Campinas, a terceira cidade maior do estado, com mais de 1 milhão de habitantes. Não tem como nós não pensarmos aqui próximo de nós, Ribeirão Preto, com mais de 700 mil habitantes. Não tem como nós não pensarmos na cidade de Barrinha, com 20 mil, acredito, em torno disso, 20 mil habitantes, e a cidade de Jaboticabal, com mais de 70 mil habitantes. Meus queridos, vocês percebem que eu falei poucas cidades, e essas poucas cidades já ultrapassaram mais de 25 milhões de pessoas. E dentre essas 25 milhões de pessoas, que eu estou falando só dessas cidades, porque se nós falarmos do estado de São Paulo, são 40 milhões de pessoas no estado de São Paulo. É o estado mais pujante da nossa nação. É o estado em que não há paulista ou paulistano, mas é uma mistura de raças, porque todos vêm para São Paulo, é mineiro, Marilúcia, eu me considero mineiro, meu pai é mineiro, é baiano, tem algum baiano aqui? Oi? Ah lá, tem baiano, cearense. Quando eu cheguei lá na Igreja Batista em Ferraz de Vasconcelos, eu fui a subir e eu perguntei, quem é nordestino aqui? 90% da igreja levantou a mão. Ferraz de Vasconcelos. Então São Paulo abraça todos os outros dos outros estados do nosso Brasil. São Paulo é maravilhoso. São Paulo é uma terra boa. São Paulo faz com que nós olhemos para missões e começamos a ter a alegria de morarmos nesse estado que acolhe tão bem os demais que vêm, não só de outros estados, mas também de outros países. E queridos irmãos, quando nós falamos em missões e olhando, viajando, eu gosto muito de viajar, como os irmãos sabem, vocês também gostam de pegar uma estrada, e quando nós viajamos por todos os cantos do estado de São Paulo maravilhoso, vemos tantas cidades pequenas, vilarejos como Lusitânia, e cidades grandes, como eu citei algumas, precisam do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Quantos milhões estão perecendo sem a graça do Salvador? Eu gostaria que nós iniciássemos a mensagem lendo aqui João capítulo 15, versículos de 1 a 16. É um texto grande, mas eu gostaria que nós nos colocássemos em pé e fizéssemos a leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares,
A igreja, como o irmão Shebeck, vai ler os versículos pares. Lerei os versículos ímpares e a igreja, como Shebeck, os versículos pares. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará, e os colhem e lançam no fogo, e arde. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Isso é glorificar meu Pai, muito fruto, e mostrareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, e se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros e vos designei para que vejais e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amado Deus, querido Pai, nós agradecemos a Ti pela leitura da palavra. Conceda, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito a mim no falar, e que possa encontrar guarida no coração de cada irmão, e que possamos, ó Deus, com alegria e com júbilo, olhar para missões e ver, ó Deus, que podemos fazer com que este campo, o campo do Estado de São Paulo, seja um campo fértil para receber a Tua mensagem, a Tua palavra. Oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos? Irmãos, parafraseando o Salmo do capítulo 1, feliz é o cristão por ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo próprio, as suas folhas sempre verdes, e tudo o que faz prospera. Porém, para tal é necessário que esta árvore seja cuidada e bem regada, isto é, no sentido físico, como também no sentido espiritual. E para isso nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Conversando com os familiares da Rosângela que vieram aqui à nossa casa hoje, e eu pude dizer que a igreja a qual eu sou pastor e as igrejas às quais eu já pastoreei, querendo ou não, nós vemos que recebem bênçãos. Sejam bênçãos físicas, sejam bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais. As quais as bênçãos materiais, as espirituais, as que nós mais buscamos. Mas no sentido físico, nós podemos ver que Deus tem abençoado muitos dos amados irmãos aqui desta igreja, que não tinham casa, e hoje tem casa. Quantos não tinham casa?
e hoje tem o seu teto, tem a sua casa para morar? Quantos não tinham carro e hoje tem seu carrinho para fazer, se locomover onde precisar? Então, queridos irmãos, nós vemos que Deus tem abençoado, Deus tem frutificado, Deus tem dado a cada um dos irmãos que por sinceridade e fidelidade ao Senhor, Deus tem abençoado. Mas nós aqui, olhando o texto, em especial iniciando o versículo 1, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E nós somos os ramos. Sendo Jesus a videira, o Pai o agricultor, nós, os ramos, temos de produzir frutos. Temos de produzir frutos. A árvore boa dá o seu fruto na estação própria. O bom manancial jorra água doce. A igreja verdadeira proclama as boas novas do Senhor. Mas irmãos, nós já falamos e já discutimos várias vezes aqui sobre a questão de ser o que é a igreja verdadeira. Nós não vamos aqui tomarmos para nós que nós somos somente a única igreja verdadeira, porque já aí nós estaríamos incorrendo no risco de sermos, além de antiéticos, não ser a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira é a igreja de Cristo. E nós, como denominação batistas, queremos andar e seguir conforme os preceitos do Senhor Jesus Cristo. Correto? Então, já que nós entendemos que devemos proclamar as boas novas, e para ser uma ou outras das outras igrejas demais, que são igrejas verdadeiras, o que nós devemos fazer? Proclamar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Sendo Jesus a videira, o Pai o agricultor, e nós produzindo os ramos, com certeza nós produzindo os frutos, com certeza nós, os ramos, vamos ver a igreja do Senhor Jesus Cristo crescendo. Lembremos que dar frutos é testemunhar do Evangelho. Falar de Cristo. É um imenso desejo no nosso coração que as pessoas se convertam, não é verdade? Quando você vai testemunhar, quando você vai pregar, quando você está falando do Evangelho para a pessoa, o que você deseja? Que ela receba o Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, quero lembrá-los que isso não é tarefa nossa, a conversão. A conversão é dada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós somos apenas o canal de bênção que leva a mensagem salvadora às pessoas. Agora, a conversão cabe ao Santo Espírito. E aí, quando nós olhamos o nosso ministério em Mancida, ministério de evangelismo, oração e missões. Está no correto mesmo, evangelismo, oração e missões? Evangelismo e missões. É lógico, e a oração entra, né? Então vejam, irmãos, que nós precisamos e é necessário olharmos com carinho que o evangelismo, missões e oração caminham juntos. Vejam, meus queridos irmãos, que é importante irem de dois, como o Senhor Jesus orientou, porque enquanto um fala, o que o outro faz? Ora. Enquanto nós falarmos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que possamos olhar para aquelas pessoas com carinho e entendê-las que elas precisam dessa graça maravilhosa. E que somente o Espírito Santo pode dar a elas o entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos olhar para esses versos, e em especial aqui o versículo 16, e buscar a perfeita vontade de Deus para nós cristãos, a fim de que venhamos a ser frutíferos. A oração do irmão Shebeck foi nesse sentido. Do irmão Alexandre também. De que nós, como igreja, venhamos a crescer. É o desejo. E nós temos que ter esse sentimento nos nossos corações, mas de crescer com a base que a palavra do Senhor nos dá. Nós não vamos crescer com todos os meios e com todos os métodos. Não. Alguns meios não podem entrar, alguns métodos não podem ser colocados porque não é conforme os preceitos dos quais Deus coloca para nós. Então nós podemos usar muitos métodos. Esse método é lícito, esse método convém, vamos usar para levar a mensagem às pessoas.
E vocês são os ramos. Cabe a vocês ir e falar. Cabe a vocês testemunharem. Meus queridos irmãos, nós somos uma igreja pequena, mas se cada um de nós ganharmos uma pessoa para Jesus Cristo, no transcorrer de 2019, seremos com certeza o dobro, chegando em dezembro. E 2020, fazendo a mesma coisa. Logo nós teremos um grande número expressivo de pessoas que louvam e que glorificam o Senhor Jesus Cristo, porque esse é o objetivo. Mas me escolheste, perdão, não me escolheste, mas eu te escolhi. Vamos ler o texto aqui para compreendermos melhor. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Meus queridos, para compreender essa frase, é necessário olhar para João 3,16. Eu sempre digo à igreja que se precisássemos de uma chave para abrir a Bíblia, teríamos que usar João 3,16. João 3,16 diz, porque Deus amou. Mas eu gostaria que você agora restringisse um pouquinho. Que você, digamos, fosse um pouquinho egoísta. Porque Deus amou a mim. Deus amou a Jéssica. Porque Deus amou a Angélica. Elas são irmãs e são gêmeas. Mas isso não dá o direito de que uma não tenha a mesma posição que a outra em relação a Deus. Porque Ele amou a ambas. Deus amou a cada um de nós. É verdade que Deus amou o mundo. Sabemos disso, isso é fato. Mas para que nós venhamos a ter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, temos que partir para o pessoal. Porque a salvação é individual. Em Romanos 3,23, o apóstolo diz: todos pecaram e todos estão separados de Deus. E todos inclui você e a mim. E ainda em Romanos 6,23, a primeira parte, o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Se todos são pecadores e estão separados de Deus, o resultado é a morte. O que nos resta? Ó miserável homem que eu sou. Mas quando voltamos em João 3,16 e continuamos a ler o verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E junto com Romanos 6,23, entendemos o grande significado da salvação. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ser cristão é falar de Cristo, viver Cristo, viver o Evangelho. Estava ali sentado, ouvindo e cantando juntamente com o louvor, e eu fiquei pensando, aos vizinhos, às pessoas que transitam pela rua, as pessoas que nos ouvem cantar e falar, vão dizer o quê? Esta igreja fala de Jesus Cristo. Mas é essa a tarefa. É esse o desejo desse pastor que aqui está à frente, e é o desejo da palavra de Deus que nós venhamos a falar e falar de Cristo, o crucificado. Ser cristão é falar de Cristo. Ser cristão é viver Cristo. Ser cristão é viver o Evangelho. O Evangelho não é prosperidade. O Evangelho não é religião. O Evangelho não é boas ações. O Evangelho não é sabedoria de homens. O Evangelho, irmãos, não é uma empresa, como muitos têm anunciado e pregado, que o Evangelho é uma mercadoria e que as pessoas são clientes.
Não é isso. O Evangelho é Cristo. E como eu disse, Cristo crucificado. O Evangelho é Deus que se fez homem e veio até nós. O Evangelho é Jesus Cristo, o Filho, obedecendo ao Pai, deixou a sua glória, deixou o seu poder, veio a este mundo, amou as pessoas, curou as suas feridas e deu a salvação. O Evangelho é a morte de Cristo na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ressuscitou e vivo está ao lado do Pai. O Evangelho é Jesus Cristo nos dando vida eterna. Portanto, Ele nos escolheu para a salvação e nos nomeou para ir e falar deste tão grande amor. Temos aqui alguns comerciantes. Quem é comerciante, levante a mão. O Chebeck, a Juliana, o Éder. Milton também, podemos até dizer que seja, né, Milton? Precisa de propaganda. Por que eu estou falando? Porque a propaganda é a alma do negócio. E os comerciantes, aqueles que estão envolvidos nessa questão, precisam fazer o quê? Propaganda. Para que conheçam, para que saibam o que estão vendendo, que produto que estão vendendo. E meus queridos, que nós, não olhando no sentido comercial, mas olhando no sentido de que nós devemos anunciar as boas novas de Cristo para que as pessoas saibam. Da mesma forma como nós anunciamos um produto o qual nós vendemos, precisamos também, não Cristo, longe disso, de pensar que Cristo seja uma mercadoria, não. Mas precisamos falar de Cristo para que as pessoas saibam quem é Cristo. Paulo, falando em Corinto, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. E pensando nessas questões, nós também devemos estar anunciando, falando. Pode ser que a Igreja Batista tenha plantado, mas não tenha colhido. E Deus não está preocupado com essa questão. Ele quer que nós plantemos. Ele quer que nós regamos. Porque com certeza Ele vai dar o crescimento. O que planta e o que rega não é um. Perdão, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Tudo que pedimos ao Pai, Ele concede. Como essa frase ela é distorcida nos dias atuais, muitos cristãos têm usado esse versículo, ou outro versículo, para embasar a sua vontade pessoal. Eu já ouvi crentes dizer: olha, se eu sou filho do rei, então eu sou príncipe, eu tenho que viver como um príncipe. E agem, querem viver aqui nessa terra como se fossem reis, e até mesmo dando ordens para Deus, como se Deus fosse um gênio que ia dar a eles tudo o que eles pedirem, porque está assim na Bíblia, dizem eles. Nós não somos cauda, nós somos cabeça. E estas mensagens têm entrado pelas igrejas e levado muitos cristãos fiéis e verdadeiros a esquecer o real compromisso que ele tem para com o Pai Celestial. E o compromisso que nós temos, e aquilo que Deus quer, e Ele vai nos conceder, é para que seja feito conforme a sua vontade, conforme o seu perfeito desejo, de que o mundo conheça o Evangelho. Irmãos, hoje eu recebi a família da Rosângela, e eu confesso aos irmãos que, conversando com eles, eu fiquei muito triste. Falando com eles e eles expressando uma grande alegria, porque agora eles pertencem a uma nova denominação. E eu fiquei contente inicialmente, achando que eles tinham verdadeiramente encontrado a Cristo. E eles contando como foi. Chegaram a esta igreja, o pregador anunciando, e eles não sabem o que, porque eles não sabiam o que o pregador havia falado, mas o pregador propôs àquele que quisesse vir e ser batizado. E o primo da Rosângela, casado com uma prima da Rosângela, dá licença, irmãos,
Ele disse: eu fui lá na frente e passei pelas águas. Aí a esposa disse: eu também fui à frente e passei pelas águas. E aí o pai dela também foi à frente, passou pelas águas, e a mãe foi e passou pelas águas. Pastor, esse é motivo para jubilar? Não, meus queridos. É motivo para nós nos entristecermos. Porque eu conversando com eles e falando o que nos levou, o que motivou a irem à frente, passar pelas águas, não souberam dar uma resposta convincente. E eu fiz uma pergunta a eles, a qual eu sempre falo aqui à igreja: um dia você vai partir, você vai morrer, um dia vai chegar diante de Deus. E Deus, digamos, vai fazer a pergunta para você: por que eu devo deixar você entrar no céu? E as respostas, meus queridos, totalmente sem nenhuma base cristã. Chegaram a dizer até que eu não sou tão ruim assim, então eu sou uma pessoa boa. O outro disse: agora eu estou andando segundo os preceitos da igreja, segundo a doutrina da igreja. Até gravata, paletó ele põe. Isso cortou meu coração. Me entristeceu e me deu um certo sentimento de culpa. Não porque eu não tenha falado a eles, já por várias vezes eu falei do Evangelho. E aí eu fiquei perguntando para mim mesmo: meu Deus, aonde foi que eu falei, ou o que eu falei que não atingiu o coração daquelas pessoas? Onde foi? Ou que momento foi que eu não consegui mostrar a elas que não é boas obras, que não é ser bom, que não é seguir uma denominação, uma igreja, e que somente o Senhor Jesus Cristo pode abrir as portas das mansões celestiais. Igreja Batista, queridos irmãos, aonde nós estamos errando, para que nós não venhamos a produzir os frutos e os frutos permaneçam? Meus queridos irmãos, tudo vai passar nesse mundo, tudo, mas as almas as quais nós levarmos para o céu, e como eu disse, nós não somos e nem temos o poder de convertê-las, mas levar a mensagem genuína, o leite genuíno que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, e a palavra pura, eficaz, as pessoas, e essas que decidirem ao lado do Senhor Jesus Cristo, serão as almas, nós estaremos juntos indo para as mansões celestiais. Ainda continuei pensando nessa questão, e meu coração triste por ouvir aquelas respostas, e eu fiquei pensando: meu Deus, se o Senhor tirar essas pessoas, elas chegarão diante de Ti e não saberão dar a resposta, porque deve entrar no céu. O ser humano por si só, ele tem um desejo enorme de ter algum valor. Nós temos isso no nosso coração, nós achamos que nós valemos alguma coisa. Mas quando nós meditamos nas Escrituras, nós olhamos as Escrituras, vemos que nós não somos nada. E se não fosse a graça maravilhosa e misericórdia de Deus, todos nós seríamos consumidos no inferno. Meus queridos irmãos, amada igreja, como eu disse na minha oração, não é por qualquer meio ou todos os métodos que devemos usar para levar as pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não. Deus não aceita isso. Qualquer meio. Não. Há um único meio. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por doutrinas vãs, não é pelas denominações e pelas religiões, os quais muitos eles ficam até seguros. Esse é o perigo que o Satanás coloca no coração deles. Eles se sentem seguros: eu estou agora na
brincadeira. E essa igreja vai me levar para o céu. A igreja não leva ninguém para o céu, a não ser me levar para o inferno. Somente o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo nos leva para o céu. Somente olhando para o sacrifício que Ele fez e realizou na cruz, pode levar-nos para o céu. Eu tenho medo, confesso a vocês, nas minhas orações, eu oro pelos irmãos e penso, meu Deus, que nenhum irmão esteja iludido ou enganado nesta igreja, a qual eu sou pastor, pensando que vai ser levado para o céu porque ele é bonzinho, porque ele acha que é merecedor. Não! Ninguém é merecedor. Ninguém. Muito menos quem usa de falar. Mas pela graça de Jesus Cristo. Porque Ele deu a vida para resgatar e salvar os perdidos. E amada igreja, que nós possamos voltar para as nossas casas e ali pensarmos, refletirmos no encerramento agora de missões estaduais, frutificando em São Paulo como tema, possamos ser o atalaia. Você lembra a palavra ou a figura do atalaia? Quem lembra o que era o atalaia? Oi? Não, atalaia não é que vigia. Ele anuncia. O que ele anuncia? A vinda de Cristo. Ele representa quem? Ao rei. O atalaia, ele sai de cidade em cidade, de rua em rua, de vila em vila, proclamando o edito que o rei ordenou que ele proclamasse. E nós, como atalaias de Cristo, saiamos pelas ruas, pelos becos, pelos vales, anunciando que o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que não adianta tentar dizer que vai por ser bom, ou porque congrega em tal igreja, ou naquela igreja, porque a igreja não salva. Mas que nós sejamos atalaias para dizer que somente Cristo Jesus pode levar o pecador perdido para o céu. Ou ele se rende aos pés de Jesus Cristo, ou ele continua na condenação a qual já está condenado. Meus queridos irmãos, anunciemos enquanto é dia, anunciemos que Cristo voltará, sejamos ousados, corajosos, valorosos, não venhamos a colocar outros meios, outros termos, mas que nós falemos de Cristo. E Cristo ressuscitado, Cristo crucificado, Cristo, por amor a nós, deu a sua vida. Que Deus abençoe os amados irmãos. Amém? Amém. Vamos cantar o hino 179, irmãos. Irmã Elete, o louvor pode ajudar aqui? 179. Teu culto fim aqui é esse? Não. Dá para ajudar? Vamos colocar em pé, irmãos? Tempo do fim, despede-nos, Senhor, dirige-nos até o fim, por teu excelso amor.